amigos do nosso canal Papo de Futebol, chegando mais um episódio, né? O nosso programa semanal. Estamos recebendo o professor Dué Souza e também a nossa grande amiga, a Daniele Souza, né? Cruzeirense. Daqui a pouquinho a gente, quem não conhece, vai saber, né, porque a gente está aqui recebendo a Daniele Souza. Eu vou iniciar aqui logo com ele, com o Dué. Fazia um bom tempo, né, Dué? Tava no Emirados Árabes, Dué? Tava viajando. Fazia um bom tempo que a gente não tinha se visto, né? Tava no... Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Tava no Catar. Tava catando por aí. E aí, Dué? Sempre é um prazer, né, Romulo? Tá aqui. O prazer é nosso. Com você, com meu amigo Bruno aí. E... Bruno só tem um defeito, né? Já viu a camisa dele? Né? Eu falei lá o quê, Dani, quando cheguei? Foi, ele veio afrontar. E trazendo minha filha aqui, né? Hoje, depois, quem estiver assistindo aí vai saber qual motivo. Vamos segurar um pouquinho. Vamos segurar um pouquinho. Mas o prazer é imenso. Imenso estar aqui, sempre. Vamos falar de futebol. Eu sei que o Dué, além de ser treinador, né, joga bola ainda, viu? Pra quem não conhece, eu vi um gol do Dué, Alá Romário. Daniel tava presente, foi, Daniel? Tava assim pra gente. Relembrou, né? Então, relembrei. Eu criança, quando ele fazia esses gols. Então, o nosso programa aqui semanal, né? Temos também a resenha Papo de Futebol, de segunda a sexta. Vai ao ar ao vivo às 12h30, né? Com o nosso grande Osman Prado e o Drayton Madeira. E também agora o programa semanal que a gente já vem fazendo aí há mais de 6 anos. Deixa eu fazer aqui um elogio profissional de qualidade. O Osman é um gigante, né? O cara sabe de jogador que a gente memória, né, esqueceu, rapaz? né? É a memória. Eu tive o prazer, eu trabalhei na rádio, eu trabalhei quase um ano na rádio Tabocas. Foi, ué? Como comentarista, foi sim. E você conhece o Osman Prado, né? Conheci ele lá, aprendi muita coisa com eles lá, com eles todos lá. Roger, com Berg. Com Berg, grande profissional também. Josué Araújo, né? Polêmico, Josué. Muita gente boa. Então a gente vai falar de futebol, né? Eu vou só aqui iniciar com a Daniele Souza. Ela, para quem não conhece, é a mãe do David Souza. O Deivinho, como muita gente conhece, né? E o Deivinho, a gente recebe essa notícia fantástica, notícia que eu acho que todo vitoriense está abraçando com muita alegria, e principalmente a mãe, como o pai, o Daniel, né? A gente já tem uma foto aí, não é isso, produção? Eu queria que a produção Bruno Arruda colocasse essa foto, né, que nós recebemos, onde está a Daniele Souza com o Daniel, né, e o David no Cruzeiro, não é isso? Daniele, como é que é essa emoção? A gente sabe de toda a história do David. O David já esteve aqui também conosco. Passou pelo Sport, Palmeiras, né? Passou também no São Paulo, fez um teste. Foi. Mas hoje, definitivamente, está na Toca da Raposa. Isso. Né? Defendendo as cores do Cruzeiro, não é isso? Bom dia, gente. Rômulo, primeiramente agradecer. Isso praticamente é uma notícia de primeira mão. Coisa boa. E muito importante ser aqui no seu programa, que sempre abriu as portas para Deivinho. Agradecemos. Faz 3 semanas que eu deixei a metade do meu coração lá em Minas Gerais. Mas com muita felicidade, porque nessa escada, que não é fácil, passando por muitas coisas, mas foi mais um degrau. E subimos, e sim, ontem assinei o contrato de Deivinho com o Cruzeiro, com a base, né, sub-15, até maio de 2026. CBF, tudo legalizado, não é isso? Tudo legalizado, tudo conformes. Então, eu imagino como é que tá essa emoção por dentro da mãe, porque é mãe, né? Mãe, pai também, mas mãe é algo diferente. E aí, como é que foi essa emoção? Você sempre acompanhou o Deivinho, onde ele teve a passagem pelo Palmeiras, você também teve lá com o Daniel? Foi, teve sim, com Palmeiras, eu e Daniel que também levou ele. Mas lá no Palmeiras, quando a gente levou, foi para Deivinho fazer uma avaliação. Certo. E na primeira etapa,
Devinho passou dessa avaliação e era para retornar em fevereiro. Certo. Em meio tempo disso, Devinho foi para Taubaté jogar pelo CT Barão, que é um clube lá de Recife. Chegando lá, é uma história bem gostosa, assim, porque Deus foi preparando tudo. Aí Devinho foi e ficou na casa de uma amiga nossa, que eu tive o prazer de conhecer através também de Alisson, que é o empresário de Devinho. E o menino dela jogava no São Paulo na época. E ele passou lá as férias com o menino dela e foi para esse acampamento lá de um clube que o treinador era do São Paulo. Aí Devinho, jogando lá, ele gostou. Aí Devinho voltou e depois retornou, voltou para Vitória, né? E retornou novamente para São Paulo e também fez o teste dele lá. No São Paulo. Aí já não foi mais pro Palmeiras. Ah. E quando o Devinho tava lá, passou 3 semanas e o treinador o dispensou, mas assim, eu digo que ele tava já sabendo, parece que ia acontecer com o Devinho. Ele falou: David, você joga muito, mas assim, no momento aqui, não temos ainda espaço para você. Isso no São Paulo? Isso no São Paulo. Não temos espaço para você, por conta que já temos um menino com os seus requisitos. E já faz 4 anos que ele tá aqui com a gente e tal. E dispensou. Mas assim, Devinho, volte para sua cidade, pro seu estado. Faça a sua história lá. E ano que vem, eu garanto que lá você não vai estar. Você vai voltar para aqui e volte para cá. E foi isso. Aí ele voltou para o Recife. Aí ele voltou pro Recife, que aí, o Sport o acolheu. Acolheu, o Sport foi, sim, que eu tenho muita gratidão. O Sport falou com o empresário de Devinho. Alisson sempre maravilhoso, tinha uma carta na manga já, eu falo pra ele. Aí quando o Devinho falou conosco, né, que foi dispensado e tal, aí Alisson mandou a proposta do Sport. Aí eu perguntei: filho, é isso que você quer? Você quer continuar nessa carreira, buscando esse seu sonho? Ele fez: maninha, lógico, é o que eu quero pra minha vida. Aí eu disse: então tá aqui a proposta do Sport. E aí, você aceita? Ele fez: aceito. Com certeza. Eu vou pra aí, manhã, fazer minha história no Sport. E depois eu vou voar ainda mais ou no clube mesmo, né? E então foi isso que ele fez. Aí ele veio pro Sport, passou quanto tempo no Sport? 10 meses. 10 meses. E aí surgiu essa oportunidade agora no Cruzeiro. Foi. No mês de fevereiro chegou essa proposta e a empresa que ele faz parte, né, foi conversando com o pessoal do Sport e lá e se entenderam. Que ele viu que era o melhor para o jogador. Ele. Aí ele foi para o Cruzeiro. E aí a gente conversando aqui em off, né, quando chegou lá em Minas Gerais, né, no Cruzeiro, na Toca da Raposa, você viu que era o lugar, era o local que o David ia ficar. Como foi essa emoção e, assim, uma premonição, né? Eu queria falar uma coisinha antes. Eu queria falar que, assim, o Sport teve um significado muito grande nesse encontro de Devinho com o Cruzeiro, porque foi através do Brasileirinho do ano passado que Devinho jogou pelo Sport lá. Já chamou a atenção, que foi do outro empresário de Devinho, que é Vinícius. Vinícius gostou de Devinho e falou com Devinho. Aí Devinho deu o contato do empresário dele daqui. E com isso, Vinícius falou com Alisson. Marcaram Vinícius. Isso foi numa terça-feira, numa quinta. Vinícius estava lá em casa jantando comigo, mais Alisson. E lá conversamos sobre Devinho. E assim, né? Eu sou muito grata ao Sport por isso aí. E por ter Vinícius na nossa vida. É uma benção, Vinícius e Alisson. Foi o Senhor que nos enviou. Daniel, foi mais um degrau, né? Isso, mais um degrau. Quando eu deixei lá, exatamente 3 semanas hoje, e quando me apresentaram lá a Toca, eu senti, Rômulo, que ali era o lugar do meu filho. Eu sempre, quando fui, acompanhei... essa intuição, né? Sim. Quando eu acompanhei ele no Palmeiras, eu sabia que ele ia retornar comigo. Quando ele estava no São Paulo e eu não fui, eu fiquei aqui. Eu sabia que ele ia retornar. Mas assim, quando eu levei ele pra lá, eu olhei pra ele, chorei. E eu falei: ó, filho, eu não tô chorando
De tristeza, não. Eu tô chorando de felicidade, de orgulho. E porque seu lugar é aqui. E a gente vai passar um tempinho sem se ver, porque não vai ser só essas 3 semanas, não. Porque de antemão era 3 semanas para ele se adaptar. Mas durante essas 3 semanas, saiu a liberação dele. Aí. Sabe que agora vai passar bastante. Isso, tá treinando para começar a jogar na Copa Nike, que é no Rio de Janeiro, que começa no dia 29 desse mês. Ok, então é uma felicidade do como avô, né? O avô coruja, não é isso, Dué? Como é que você vê essa alegria de ter o seu neto, né? Hoje defendendo as cores do Cruzeiro, né? Um grande clube a nível Brasil, né? Como é que você vê, Dué? Muito bom. Antes de falar do Cruzeiro, eu quero endossar as palavras de Dani aqui sobre o esporte, né? Certo. A gratidão que nós temos no esporte, né? Abriu as portas lá para David. David deixou muitas amizades lá, né? Isso é importante. E o esporte, a gente tá muito agradecido ao esporte por causa disso. Quanto ao Cruzeiro, quanto à parte de avô, não precisa nem falar, né? Puxou o avô? A emoção, né? Puxou o avô? Olha, ele joga melhor do que o avô, né? É porque lá em casa os 6 irmãos, tudo jogou bola, né? Sei. Mas só que eu digo David, as características dele é diferente. De nosso tudinho. Ele foi pegando o bom de cada um, né? E foi esse jogador. Aí incluiu a velocidade, né? O futebol atual, né? É diferente, né, Romulo? E tá aperfeiçoando, né? Que é o treino dessa condição, né? E o que o avô aqui pode ajudar, a gente ajuda, a gente conversa, né? Sempre minha filha, às vezes tá em dúvida em alguma coisa, sempre me procura. Pai, o que é que você acha disso? Aí a gente conversa, né? E graças a Deus, sempre colocando Deus na frente de tudo, né? Ele tá acima de tudo, né? Eu não. Exato. E ele sabe assim, o caminho, os objetivos que meu neto que eu sei que ele vai conquistar, assim. Porque ele é muito dedicado, tem esse lado, né? Ele tem um foco, quer, né? Ele é muito focado. Ele né? gosta de treinar. Jogador profissional tem que treinar. Logo isso, treinar. Enquanto tava resolvendo, foi para essa questão com o esporte, Davinho não ficou parado aqui, não. Treinou. Ele mesmo, com o dinheirinho dele já, contratou o personal, que é Jonathan Montenegro, pra treinar ele. Ele treinava todos os dias com o personal dele, com o Kaique, academia, e com o Jonathan, era o físico. Eu dizia, meu Deus, que menino maravilhoso. Assim, ele quer isso, que personalidade forte. Na alimentação... Se cuidava. Muito. Eu, nutricionista, e ele seguia direitinho ali as comidas que eu fazia. E pra idade dele é muito complicado, né? Porque quer comer bobagem. Aí o nutricionista até deu 2 dias na semana. Ele escolheu sábado e domingo pra comer porcaria, dia do lixo. Mas durante a semana eu tava ali cozinhando pra ele, fazendo tudo direitinho. E a gente via a mudança assim no corpo dele. Eu mais que ninguém, acompanhei do pequenininho, né, até hoje. E David foi evoluindo. Que meu Deus, Rômulo, eu tenho me emocionado há muito tempo com meu filho. Onde eu chegava, os meninos, tia, a senhora é mãe de David, hein? Olha, eu sou fã. E os adultos também, sou fã do seu filho, tia. Meu Deus, aí eu ficava em off assim com meu marido nos campos, vamos ficar caladinho. Aí ele começava a aí o povo, meu Deus, que menino é esse? Esse menino. Aí quando ele tava aprendendo o número da camisa, né? Aí joga, viu? Que menino pra jogar? Eu dizia, meu filho. Aí todo mundo tava bem, não sei o quê. Rapaz. Isso é importante a gente falar, né? Que sirva também para quem está nos assistindo, de repente você é pai e mãe, e quem também é um jovem, né? Que está vendo a dedicação do David, né? Para se conseguir algo, é necessário que tenha esse foco, né? Que tenha essa dedicação, porque a gente acha que jogar é só pegar a bola em finais de semana, colocar o padrão e cair dentro de campo. Não é assim? Mas aí você esquece que tem que abdicar de muitas coisas, né? A gente sabe da noite, né? Tem a bebida e outras coisas. As então, amizades, assim, as amizades. É verdade. Então,
O jogador, a gente vê o David, eu acompanhava no Instagram, ele com a pouca idade de 15 anos, é um jovem, é um adolescente. Isso aí, é só 15 anos. Mas já tem o pensamento de um jogador profissional. E não um jogador profissional qualquer, um jogador focado. Não é porque tem jogador profissional que não leva tão a sério. E a gente já viu isso do David. Né? Eu acompanhava, desde quando o David veio aqui, né? Observava a evolução do David nas redes sociais. Ele sempre postava na academia. Cheguei a ver o David jogando aqui no jogo das Estrelas, né? Que o Fernando Nogueira fez aquele jogo no Veracruz aqui em dezembro. Então já vi o diferente do David. Né? Muito rápido e sempre buscando a bola, a responsabilidade, nunca fugia do jogo. Aqui jogando só com marmanjos. E eu já via esse diferencial dele. Então, a gente vai torcer, né? Sabe que ele também tá fazendo por onde. E agora é só esperar os resultados, né? Que Deus abençoe e que a gente só dê tempo ao tempo. Amém. Né? É verdade. E mandar um abraço para o Dedo. Eu acredito que ele vai assistir em algum momento, né? Com certeza. Lá na concentração, Aí sim. na Toca da Raposa. Eu vou aproveitar porque eu também sou cruzeirense, né? Cruzeiro, meu amor! Eu esqueci da minha camisa, mas sua mãe veio aqui representando o Cruzeiro. Hoje eu vim com a minha do Retrô. Daqui a pouquinho eu vou contar a história do Retrô aqui dessa camisa. Mas enfim, que o David usa esse momento, né? A gente sabe da estrutura do Cruzeiro, você estava me falando, né? A Toca da Raposa, houve várias mudanças, não foi isso? Foi sim. O rapaz que nos atendeu lá, né? Ele falou que antes mesmo, num quarto, ficava umas seis adolescentes, agora é 2, no máximo 3. Já para dar um conforto. Foi um conforto, uma reforma nos quartos dos meninos. Quartos. Realmente tudo muito organizado. Eu mesmo tem uma estrutura lá fantástica, né? Com colégio, plano de saúde, colégio. Eles até mandaram uma lista para mim de tudo que, né, faz médico, fisioterapeuta, tudo. Uma estrutura maravilhosa. Olha, eu já sou fã do Ronaldo Fenômeno. O Bruno olha assim para mim. Esse cara que foi fantástico dentro de campo, né? O Ronaldo, e mostrando agora como um gestor, né? Pegou o Cruzeiro o ano passado numa Série B, né? Esse ano já está numa Série A. O Cruzeiro, a gente sabe que é o 4º colocado no momento. Hoje é dia 16 de maio. Eu não sei, mas como é um programa ao vivo, mas fica aí nas redes sociais. Então o Cruzeiro está mostrando o dedo da gestão do Ronaldo junto com sua equipe. Então, o futebol ou se faz dessa forma, ou o resultado não vai ser o que a gente espera, né? Então, ou se profissionaliza, né? Ou vai ficar nessa mesmice. Daqui a pouquinho eu vou falar do seu Santa Cruz, viu? Que sirva aí de exemplo. Né? Não estou aqui querendo menosprezar os clubes de Pernambuco, mas vamos copiar o que é bom. Né? Eu sou também outro admirador, a gente vê o Retrô. É um time que vem fazendo uma boa gestão. Né? A gente sabe que é um time que não tem uma história como o próprio Cruzeiro, Santa, Sport, Náutico, mas está criando o seu degrau. Tudo tem seu começo, né? Tudo tem seu começo, então tem que ser iniciado. Então, Daniele, mandar um abraço também ao Daniel, que eu sempre encontro ele lá no restaurante do nosso amigo Trevo do Galeto. É o Daniel do Gesso. O Daniel joga a bola, Daniel joga? Não, joga não. Não, Daniel avô, né? foi a família do meu pai mesmo. Olha aí, Daniel. Manda um abraço ao Daniel. Então, quero também mandar um abraço, um beijo para meu marido, que, vou te falar, Rômulo, ele pegou a responsabilidade de casa todo para ele e disse assim, deu cuidar, a estrutura, deu a base. A base, a estrutura. Vai cuidar da carreira de Deivinho. E assim eu fiquei disponível para meu filho. Eu digo que eu tirei minha habilitação. Foi Daniel que chegou. Vamos, filha. Tava com a senha para eu tirar, né, da entrada. Eu com o Deivinho novinho no braço, uns 10 meses. Fui com o Deivinho. E eu digo que a partir dali, Deus já estava preparando, né? Tu que vai dirigir para teu filho, para levar ele para o mundo. Porque ele precisava trabalhar, meu marido. Isso. E eu comecei, Rômulo. Eu digo que meu filho me ensinou muita coisa também. Porque quando é que eu pensava que eu ia ter coragem de ir dirigindo para Recife? Fui para Olinda, que tinha buraco. Eu ia com aquele menino, para aquele menino jogar. O que a mãe não faz pelo filho, né? É isso, o que a mãe não faz pelo filho.
Eu queria também agradecer aqui a meu pai. Davinho não gostava de bola. Até seus 3 anos de idade. Mas por quê? Aos 3 anos? Era 3 anos e pouco, porque eu morava numa rua e essa rua não era calçada, era ladeirada. E não tinha como ele brincar. Quando eu me mudei pra outra rua, que a rua era legal, tinha 4 amiguinhos na rua e ele começou a brincar. Aí eu falei, ô pai, ó, Davinho tá jogando bola aqui na rua, eu tô achando que esse menino tá sabendo jogar bola. Aí pai fez, mandei ele aqui pra meu projeto que pai tinha lá na igreja, não era pai, lá do Maués, da igreja São Vicente. Dom Bosco. Escolinha Dom Bosco. Aí eu levei. Hoje, quando eu levei, um sábado de manhã. Aí pai mandou, minha filha, arruma uma escolinha pra botar esse menino. Que menino é bom. Esse menino é bom. Eu disse, mais do que ele, ninguém pra saber disso, né? Aí foi quando eu coloquei Davinho na Arena Miel, na época. Aí começou. Quem era o professor lá? Cristiano. E foi até pai, inclusive foi pai Eles que falou. treinavam terça e quinta lá. Era Cristiano e Fabinho. Terça e quinta lá e no sábado treinava comigo no campo. Era. Lá era Então foi o primeiro professor, o professor Dué, o Cristiano e o Fabinho Vitória. Isso. Aí Fabinho também como atleta profissional, jogador profissional. E Cristiano chamou o pai e disse, Dué, esse teu neto é diferenciado. Ele joga demais. Aí pai falou pra mim e continuou e Deus foi abençoando. E hoje ele chegou onde ele tá e vai ainda além. Eu creio nisso, se Deus quiser, porque o ano passado eu fiz um culto de ação e graça, porque o Senhor me revelou tudo o que ia acontecer com ele, até aquela data, que eu ia levar ele para o Recife, tal, tudo, Rômulo. E tem uma que é mais assim, mais emocionante, que eu fui levar David, nesse primeiro dia o treino era de 4 da tarde, eu fui de 1 hora da tarde com medo de me perder. Mas um dia antes, quando Isso Daniel aqui disse... na ilha? Não, para o Vasco, quando ele começou lá, futsal. Aí eu orei de madrugada, quando Daniel foi a filha, amanhã que vai levar o Davinho é você, que eu tenho um compromisso. Aí, Rômulo, eu fiquei com medo, né? E pro Recife, por falar do trânsito, eu me ajoelhei. Eu já tinha ido com o Daniel umas 3 vezes. Já dirigindo? Não, ele dirigindo e eu olhando. É diferente, né? É diferente. Aí eu orei, meu Deus, como é que eu vou levar esse menino pro Recife, Jesus? Aí o Senhor veio no meu ouvido e falou, você vai, e nem de GPS vai precisar. Quando eu cheguei ali na tacada dos presentes, Davinho olhou para mim e falou, manhã, seu celular para botar o GPS. Eu olhei para Davinho e disse, filho, me veio aqui na mente agora o caminho todinho da Uninasal. E Jesus falou para amanhã ontem que não precisa eu botar o GPS não, e eu vou seguir ao meu Senhor. Ele falou, sério, manhã? Sério. Aí cheguei lá, Rômulo, parece que eu tinha percorrido aquele caminho a minha vida toda. Quando eu estacionei lá na frente, chorou eu e chorou Davinho. Que foi muito emocionante, foi cuidado do Senhor mesmo. São coisas que a gente tem que falar, né? Mostrando que Deus está vivo. Meu amigo Dué. Isso é pro pessoal ver o outro lado do futebol. Não só dentro de campo, a outra parte do futebol, que o jogador de futebol. A toda estrutura, esse trabalho que é feito, a fé, né? A gente sabe que Deus está sempre presente e aí o resultado a gente tá vendo, né? E que Deus continue abençoando, viu, Daniel? Ao Dué, ao Daniel. Você falou anteriormente, não é só pegar, vestir a camisa, botar a chuteira e entrar em campo. O entorno, né? É importantíssimo. É importante. A família, essa estrutura que a gente tá observando aqui, vendo. Quando o Vinícius, o empresário dele, veio com essa proposta do Cruzeiro, ele só pediu uma coisa no início. Vinícius, isso foi na terça-feira. Ele fez, Vinícius, deixa eu orar durante essa semana. Até sexta-feira eu posso te dar essa resposta? Aí Vinícius, claro que sim. Rômulo, quando a gente foi na quinta-feira para a igreja até do meu cunhado, do irmão do Daniel, que ele é pastor, Lopes, a primeiro versículo bíblico lá falou, foi de mudanças. Que nesse outro lugar, Deus está em todo lugar, lá, cá, ou lá ou aqui, Deus está em todo lugar. E que a história era dele. E quando é dele, ninguém toma, não. E com isso aí, Davinho chegou com a resposta certa que ou lá ou aqui, ele ia ser jogador. E que ele disse, não, mãe, eu quero ir lá. Porque o medo dele ir lá, disse, meu Deus, será que vai dar certo lá, né? Que é um adolescente, 15 anos, tem suas dúvidas, né? Mas chegamos com essa resposta já. E hoje concretizou ontem. Né? Então, mandar um abraço também ao Alisson, né? Que esteve aqui já conosco, não é, Dué? Gente da melhor qualidade, né?
cara fantástico, muito prestativo, inteligente. E a gente manda um abraço aí ao Alisson. O Vinícius eu não tive a oportunidade de conhecer, mas a gente sabe que é uma boa pessoa também. Um abraço ao Vinícius. Meu amigo Dué, eu vou deixar um pouquinho aqui para a Daniela respirar. Né? Qual a produção aí? O tempo, produção? 25 minutos. 25 minutos. Então, vamos falar do futebol de Pernambuco. Final de semana, meu amigo, é para ser esquecido. O seu Santa perdeu 2-1. O Náutico levou um passeio. Parecia que tinha comido uma feijoada, o time do Náutico. Até o treinador foi demitido. Já o dado. Já tem informação do novo treinador, produção? Ainda não. Ainda não, né? Aí veio o Retrô, né? O Retrôzinho também empatou dentro da arena para o Cruzeiro, mas não foi o Cruzeiro original, foi o Cruzeiro genérico de Alagoas. O treinador caiu também. Aí o Dico Uley já pegou o beco, agora é o Marcelo Martelotti. Eu acredito que é um bom treinador. É um bom treinador. Agora, se esperava até mais de um treinador, mas vamos esperar o Marcelo fazer um bom trabalho, né? E aí teve o Sport também que empatou diante do Ituano. Fora de casa, a gente pode dar um desconto, né? O Sport que vem com uma maratona aí de jogos, mas empatou e já pega, como esse programa é na terça, amanhã já pega o São Paulo, né? Pela Copa do Brasil. Isso. Então, ou seja, como é que você tá vendo tudo isso aí do futebol de Pernambuco? A gente fazia um tempo que a gente não tinha conversado. Eu vou começar pelo Santa. Santa Cruz, assim, voltou normal. Tá acreditando? Eu tava conversando até com um amigo meu. Bruno, né? Não, foi com o Galego aqui embaixo. Com o Galego um abraço ao grande Galego, rapaz. E o Galego disse, professor, e o Santa Cruz? Santa Cruz voltou a ser Santa Cruz. Como é? Perdeu, né? Perdeu, né? Brincadeira, né? Tinha ganho aqui 1-0. Eu achei muito pouco. E tomando um gol de contra-ataque. Contra-ataque, isso. Acredita nesse Santa? O caso do Santa Cruz, a gente, assim, enquanto tem a luz no fim do túnel, né? Tem que acreditar. E outra coisa, nós somos daqui do Nordeste, Pernambucano, eu mesmo sou torcedor do Santa Cruz declarado, você sabe disso. Isso. E sempre torço que dê certo, né? E sabemos também de uma coisa, que esse campeonato, tanto acho que a ABC, sabe, assim, o cara ganha, perde. Faz parte. Faz parte. E eu vejo um campeonato de uma Série C, de uma D, ainda mais complicado. Não é na questão técnica, é na questão de rivalidade, aquele jogo acirrado, né? Porque ali todo mundo jogando pela uma bola. Não tem tanta essa técnica, né, assisti o segundo tempo ontem de Operário, na Série C, Operário do Paraná, né? Sim. E esqueci o nome da equipe agora. Sim, o São José. São José. De Gaúcha, do Rio Grande do Sul, né? Aqui que você acabou de falar agora. Muito jogo, principalmente os times do Sul, né? Muito contato físico. Contato. O jogo foi 1-1. Se a gente não gosta de futebol, não assiste, não. Um jogo muito chato, porque não tinha outra coisa pra assistir. Eu vou dizer, essa juventude agora, se for que tá acostumada a Champions League, né? Assistir Real Madrid, Barcelona, Manchester, aí não quer assistir. Porque, meu amigo, é o jogo feio, da cara e da vista. Não é verdade? Muito contato físico, muito... Logo dos times do Sul, né? O Sul é característica. É a característica deles. Então, com tudo isso aí, a gente sabe da dificuldade que o Santa vai enfrentar, né? E eu sempre tô falando aqui na nossa resenha diária, outro ponto negativo para o Santa, né? Torcedor do Santa, se eu tiver enganado, pode colocar aí nos comentários, é a questão que está sendo montada a equipe durante a competição. É mais um fator que dificulta. Tá trocando o pneu com o carro em movimento. Em movimento. É muito difícil mesmo. Tá chegando jogador ainda, Isso, né? O Léo, que tem passagem aqui pelo Vitória, chegou a semana passada. Então a gente vê o Retrô, que é um time que já estava formado, tá tendo dificuldade. Né? Empatou, já saiu o seu treinador. Então, não vamos pensar, torcedor do Tricolor, que vai ter vida fácil. De jeito nenhum. Não vai ser um campeonato fácil. Muito difícil, é muito difícil. Esse campeonato, assim, quem já vive assim no futebol, porque às vezes tem torcedor que é mais paixão, emoção, né? Mais é emoção e já pensa do lado. Mas a gente que vive um pouquinho assim dentro do futebol sabe que as dificuldades são imensas, né? Tanto
do Santa Cruz, o Náutico, porque assim, tá se falando que até no Sul, né, que o favorito para subir de divisão é o Sport, né? O Sport tá um forte candidato. Um forte candidato, né? É. Mas, assim, ninguém sabe o que vai acontecer lá na frente, né? Futebol é muito... Porque a gente vê o grande adversário do Sport é ele mesmo. Na questão, hoje o Sport não tem um elenco, tem um time. Isso é. E tá tendo essa maratona de jogos. Porque, vamos lá, o São Paulo vai vir amanhã jogar aqui diante do Sport. O Sport quer ganhar. E ele não vai jogar pensando na Série B ao mesmo tempo. Porque é 4 milhões e 300. Né, se passa da Copa do Brasil. Aí, viu, Bruno? Você que é rubro-negro. É aí que estiver nos assistindo. Aí vai e passa. Vai complicar a trajetória da Série B. Já se está falando porque há um desgaste. Então o desgaste só vai aumentar. Ou se não, acha melhor não dar prioridade à Copa do Brasil e não joga com a força máxima. Mas eu acredito que o Sport não vai fazer isso. Não vai fazer isso de jeito, de maneira nenhuma. Que é uma oportunidade. Principalmente né? É um título nacional. Jogando em casa com o São Paulo. Eu acho que o pensamento do Sport, né? Tá em casa. O Sport esse ano, todo jogo que jogou na Ilha do Retiro ganhou, se eu não me engano. Isso, né? Isso. A gente sabe que o adversário de hoje é um adversário que eu acho mais cascudo, né? Mais cascudo o São Paulo. Do ano. Isso, né? É um adversário que a gente pode dizer agora, é um adversário para testar. Pronto, aí a gente vai ver a força do Sport e o Sport vai entrar. Vamos jogar em casa, a gente tá jogando em casa, a gente vai entrar para ganhar. Vamos ganhar aqui lá em São Paulo a gente vê, mas aqui a gente tem que ganhar. Tem que ganhar. Quem manda na sua casa. Com certeza o pensamento do Sport é esse. O Sport tá jogando futebol muito bom futebol, muito bonito, né? E tem aquela coisa do entrosamento, né? Onde um jogador já sabe onde o outro tá. Agora o impressionante, né? É o Wagner Love, com 38 anos, jogando uma bola que parece uma criança. Isso é exemplo, né? Exemplo de jogador que se cuida. Se cuida. Jogador que se cuida. E o futebol atual é assim. Ou você é atleta, ou você não vai perdurar muito tempo. Eu trabalhei com o Sérgio China no Veracruz em 2006. Com a primeira subida do Veracruz de divisão, da segunda para a primeira. Sérgio China já dizia no vestiário já aos jogadores: vocês têm que se cuidar. Vocês têm que se cuidar, tem que ser atleta. Se vocês forem só jogador, por exemplo, no meu tempo, Sérgio, no meu tempo que eu jogava, tinha jogador que jogou comigo em Santa Cruz, ia bafar, o outro lado do Sport, do Náutico ia também. Agora não. Isso faz 17 anos que o Sérgio China falava isso. Agora não. Tu vai pra barca, o adversário tá se cuidando. Quando chega no outro dia no campo, vai te atropelar. O Sérgio China já falava isso. Já falava isso o Sérgio China. Há 17 anos atrás, o Sérgio China. Eu já cheguei a ver jogador, em termos de reportagem, né? Que no intervalo do primeiro pro segundo tempo ia fumar um cigarro, né? Teve jogador, não vou citar nome, mas assim, jogador profissional. Então hoje isso não cabe mais, né? Um jogador, imagine, do intervalo do primeiro torcedor pro segundo, você pegar e fumar. Não sei se você já assistiu o Pelé, Isto é Pelé. Não sei se você assistiu. Eu assisti já uma biografia do Pelé, mas não essa daí. Rapaz, ele atropelava os caras. Já porque naquela época os caras não, fisicamente não... Ele era um cara já que se cuidava, já nasceu com aquele dom, né? que Deus deu. E ele foi se cuidava, foi aperfeiçoando. Tu vê os gols de Pelé, né? Parecia que ele tava assim. Tava de Ferrari e o cara tava fusquinha. Era. Aí você via até uma certa facilidade, mas não era questão física. Que ele cuidava. Cuidava até os próprios companheiros dele que jogavam na época, porque eu gosto de assistir esses documentário. Esse futebol nostalgia, né? Tem um futebol nostalgia que tem na internet, você vai ver os caras falando dele. Já era diferenciado na questão física. Aí o cara na época não se preocupava tanto, não dava esse valor todo. Hoje, né? É igual, é diferença muito grande, né? Muito grande. Muito. O jogador que corria naquela época 7 km, hoje corre 12, 15. E o campo é o mesmo, né? O campo é o mesmo. Verdade. Só que a velocidade, a intensidade é bem maior. Aí onde tá a questão de... Tava até essa semana eu tava escutando um professor de educação física, um fisioterapeuta, um negócio assim, ele falando sobre
A intensidade. atletas, né? Horário de sono, dormir, né? Alimentação. Ele explicando tudinho. Se quer ser jogador de futebol, tem que ser atleta, tem que ter disciplina. Tem que abdicar muitas coisas. Né? Ou senão vai escolher outra profissão. Ou então, não, isso aqui eu não vou cumprir, não posso cumprir, então vai procurar outra posição. Estuda, vai fazer outra. Vai fazer outra coisa. É isso. Então, a gente batendo esse papo aqui com o Dué Souza, né, o treinador. Como é que anda o futebol? Você que também estava treinando Deixa eu te falar um negócio aqui, Romulo. Vamos lá. Atropelou. Eu fiquei surpreso com a demissão de Dado Cavalcante. O Dado? Assim, o Dado não vinha trazendo um bom resultado, né, Dué? Mas o que foi que levou você a ter essa... Rapaz, assim, eu sei que teve isso aí, né? Do resultado, né, no Brasil, mas eu acho que, pelo que Dado pegou lá, né, quando o time caiu, né? Que a gente até fez o programa aqui e dissemos que ele não teve culpa. Isso. Né? Já pegou o barco lá afundando. Aí, mas depois ele deu na minha opinião, deu uma melhorada boa no Náutico. Mas, como o futebol é resultado, né? Resultado. Aí, mas caiu o Dado Cavalcante e o gerente de futebol, o Ney Pandolfo, né? Que é um grande gerente. Né? Passou pelo Bahia, passou pelo Sport. E aí a gente não sabe internamente o que é que acontece dentro dos aflitos. Aí, pra gente falar, a gente teria que ter essa informação. Algo de errado tá existindo, né? Porque a gente vê dentro do campo. Porque a gente sabe que o futebol, ele só é ali, vamos dizer, o que se passa nos bastidores. Ele é reflexo, né? Ou seja, ele ali é 30% da semana. Porque a gente acha que o futebol, aquele jogo de 90 minutos é tudo, que na verdade não é. Né? O que se passa antes das partidas é o que é a soma para o resultado, não é isso? Assim, eu trabalhei em alguns times profissionais, né? Os dois aqui de Vitória, trabalhei no Vitória e o Veracruz. Trabalhei em Juazeiro, né? No Ceará. E o futebol é a semana. É a semana, É a semana, treinamento, coisa. O torcedor, assim, que salário, vai só... se fala que o Náutico tá com salário atrasado. Hoje, assim, tem, lógico, mais informação do que antes, né? Principalmente da internet, né? Mas a semana é que define o jogo de domingo, por exemplo, né? E às vezes o torcedor chega em campo, mas às vezes fala, fulano no banco, fulano tá jogando, fulano tá no banco. Mas não sabe como foi o treino. Mas não sabe como passou a semana tudinho, não é isso? Se ele chegou na hora certa do treino. Se treinou bem. Ele não tá na barca. O treinador se baseia nisso aí, né? Isso. Os dias de trabalho, né? Os dias de trabalho. E o torcedor às vezes não tem essa informação. Né? E acha que é só aquele momento ali dos 90 minutos. Mas isso, por isso é bom falar de futebol, né, Dué? Venha mais vezes, viu, Dué? Você chamando, velho. Você e Bruno, velho. Produção, qual é o nosso tempo aí, produção? 38 minutos. Então a gente tá nesse papo de futebol. A você que está nos assistindo, vou mandar aqui alô. Vou pedir também a Daniela para mandar alô ao Dué, né? Eu vou mandar alô ao nosso amigo Bebel do Quick. Sempre nos assiste também. É goleiro. É goleiro? O Bebel era goleiro. Aquela barriga Bebel toda? foi goleiro. Agora não. Foi, né? Foi goleiro da minha época, Agora foi goleiro do Veracruz. Agora foi no Veracruz. Jogou no Veracruz. Olha aí. Por isso o Walter tá jogando com 110 quilos. Então, um forte abraço a Bebel, ao nosso amigo Mário do Despachão, ao Vênus Contador. Lateral. Você chegou a ver o Vênus jogando. O Vênus disse a mim que jogava mais bola do que o Pinóquio. E o Pinóquio, ele disse, rapaz, eu peguei banco de Pinóquio, mas ali foi arrumadinho. E aí? Aí é muita pretensão de Vênus. Então, Vênus, baixa um pouquinho a bola. Meu amigo, gente da melhor qualidade. Mas Pinóquio jogava mais, né? Pinóquio jogava mais bola do que o Vênus. Com certeza, ele sabe disso. É resenha dele. É resenha. O Gilberto também, o professor Gilberto. Com esse também. Gente da melhor qualidade, né? Da melhor qualidade. Zagueiro batia até no vento. Ave Maria. Ao doutor Jorge, torcedor rubro-negro. Enfim, a você que nos assiste, a gente tem tantos amigos aí. Já são mais de 1915
amigos inscritos, né? Então a gente tem esse prazer de estar aqui semanalmente, também tem o programa diariamente agora também, em levar essa informação, entretenimento, levar uma informação dessa agora do David, né? Que está representando Vitória. Por quê? Quando o David estiver na seleção brasileira, eu vou profetizar. Amém. Né? Ele vai dizer de onde é que você reside, de onde é que você nasceu, né? Vitória Santo Antão. Aí vai mostrar Daniel, Dué também vai estar no sofá, né, Dué? Torcendo por ele, né? Qual foi a primeira, a primeira resenha esportiva que você foi? Ah, eu quero ver se ele vai lembrar. Né? Cobra aí, viu, Bruno? Aí o David vai ter que ir. Né? Senão eu vou puxar a orelha dele quando ele vir aqui, tá certo? É verdade. Mas isso é bom do futebol. Daniela, a gente agradece, né, pela sua presença, em ter vindo aqui contar essa história, essa emoção que a gente sabe o quanto é prazeroso, né? Quanto foi também dias de sono, né? E tá apenas começando. Verdade, mas que Deus continue abençoando a trajetória do David. Tá ok, Daniela? Inclusive, no Dia das Mães, ele mandou uma mensagem pra mim, mandou de lá um buquê de rosas pra mandar pra mim. E nessa mensagem ele falava: eita, primeiro Dia das Mães, da gente longe um do outro. E eu falei: David, é verdade, desde que você nasceu é a primeira vez, mas tenha certeza que vai ser a primeira de muitas agora, porque a sua profissão, né, pede isso. Mas depois, quando a gente ficar junto, vai ficar coladinho. E aproveita até mais, né? Para aproveitar muito mais. Também queria mandar um Feliz Dia das Mães, porque esse mês é nosso, todo tempo é nosso, mas esse aqui, como tem enfatizado mais para as mães, né? Aconselhar também as mães que acreditem no filho de vocês, porque foi o que David mandou na mensagem também, me agradecendo por acreditar nele. Porque para Deus nada é impossível. Então, mamães, coloque os filhos de vocês para fazer qualquer atividade física, que a partir daí nasce um grande atleta. É esse conselho que eu passo, porque das mensagens dos amigos de David ontem, muitas que eu recebi foi essas. Os meninos me parabenizando por acreditar no sonho do meu filho. Então, Deus pode tudo. Amém? Amém. E se não, completando o que Dani falou, se não for no futebol, é no vôlei, é no basquete, é no outro esporte. Verdade. Mas que tem essa dedicação, né? E trabalhar e disciplina, né? Disciplina. Tem que ter Então, disciplina. o menino... Então, eu tô falando nem só pelo fato de ser jogador, um judoca, o que for, porque a vida tá aí, só quem sabe é Deus. Mas isso é bom pra criança, é bom pros pais, porque a gente participa, a gente se emociona, a gente torce, isso une a família. Ser atleta, eu digo, meu Deus, obrigada por ter me escolhido para ser mãe de um atleta. Porque desde criança que eu tô participando de tudo com ele. David me levou para muitos lugares já. Inclusive, há 3 semanas atrás, quando eu tava lá em Minas Gerais, eu fui pro jogo do Cruzeiro e do Náutico, quando o Náutico foi eliminado. E foi meu filho que me levou para Fortaleza, para tantos lugares, para ver ele competir. Então, mamães, confiem nos filhos de vocês, acreditem. Ok, então essa mensagem da Daniele Souza, o Dué, né, que sirva de motivação e sempre apoiar os filhos, né? Esse é o pensamento aí que a gente tá vendo, um exemplo, né, do David, que hoje tá defendendo as cores do Cruzeiro. Né? Então a gente manda um abraço ao David, todos que estão assistindo, né, os amigos do David. Depois do David, você pode mandar até um vídeo aí pra gente aqui passar também, né, junto com o seu pessoal e seus amigos jogadores que estão aí na Toca da Raposa, tá bom? Eu gostaria de mandar um beijo pra ele. Pode mandar. Meu filho, um beijo muito grande. Mãe tá morrendo de saudade. E sei que você também está de mim, mas fique aí, foque aí. Continue sendo esse menino com personalidade forte, um menino que gosta de treinar, porque é apenas o começo dessa linda carreira que Deus tem escrito para você. Eu te amo. Mensagem aqui da Daniele Souza, né, para seu filho David, jogador que já está aí no Cruzeiro. Vou aguardar ele em dezembro, né? Se Deus quiser, dezembro, ele vai trazer a camisa do Cruzeiro pra gente. Dué, manda aquele alô, Dué. Um alô aí, um alô pro meu amigo Galego da Davi lá, o Galego do Moé, o Sheik.
Rapaz, homem hoje das quantos SAF. campeonatos o Sheik tá participando? O Galego. Ele tá pouquinho, tá com 2 agora. Com 2, né? 2, ele tá em 4. Desses 2 aí, ele ganhou, ficou na final? Ele tá na semifinal em Gravatar e o do Veracruz lá, ele tá... O time tá com 3 vitórias, 3 jogos, 3 vitórias, tá? É o Sheik. Valeu aí, mandar um alô também pro Fernando, também do Fernando Veracruz. Nogueira, né? Fernando Nogueira. Gente da melhor qualidade. Então, um Forte abração pra abraço. ele. A todos que nos assistem, né? Sim, aí Verdade. eu só aqui pra reforçar do Retrô, né? Muita gente, mas vamos lá, agora você virou de casaca. Não, eu sou Vitória. Né? Agora, o Retrô na primeira divisão, tá na Série D. Eu sou Retrô. Por quê? Porque é um time que eu tenho admiração pela gestão, né? Agora, quero deixar aqui uma ressalva da camisa. Né? A camisa do Retrô, meu amigo, para você comprar, pense numa dificuldade, viu, Bruna Arruda? Você tem que... ou você compra em Aldeia, que já não é tão perto, né, lá no CT. Pode comprar pela internet, né? Mas a gente que já tá com a passa dos 40, a gente gosta de vestir, de usar. E aí eu fui comprar a camisa lá na Boa Vista. Como é, produção? Unibra. Eu fui comprar na faculdade, fazer até o mechan na Unibra. E aí, meu amigo, para você comprar na Unibra, você tem lá, né? Tem a passagem, que é a... Como é que se diz? Como é, rapaz? A roleta ali, né? As catracas para você passar e você se identifica. Se você não é aluno, aí você não entra. Aí você tem que ter uma pessoa que seja da recepção para lhe acompanhar, para você entrar na faculdade e aí comprar a camisa. Então, assim, eu achei uma dificuldade muito grande. Estou falando aqui, não como... E sim para que o próprio marketing do Retrô veja isso. Facilitar. Né? Porque é um clube que vai crescer, consequentemente, vai crescer. Então, facilitar, não só na internet, que a gente sabe que é um recurso que nós temos, uma ferramenta de se comprar todo material, né? Mas também ter no físico. O Retrô é um time que vem despontando aí no futebol pernambucano, né? Muita gente já conhece o Retrô. Então, por que não colocar na Centauro, né? Em outras lojas? Vamos fazer aqui mexão. Né? Até aqui na própria Joelma Sport, na Polo Sport, porque a camisa tem uma qualidade, é uma camisa bonita, né? E aí eu deixo aqui só essa ressalva, fazendo, até usando meu lado aqui pessoal, mas para que sirva de exemplo, para que aumente aí a questão da logística das camisas do Retrô, tá bom? Mas enfim, a gente agradece mais uma vez a Daniele Souza, né, que veio, ao David, que eu acredito que vai nos assistir. Um beijão pra ele aí, hein, vovô? Beijão pra tu aí. Rômulo, obrigado, viu, Rômulo? Venha mais vezes. Venho sim. E puxa o David em dezembro, se Deus quiser. Deixa comigo. Tá certo? Tá certo. O David é um adolescente, é um cara fantástico, né? Eu tive o prazer de conhecê-lo aqui e a gente já via a dedicação, o foco dele, né? E tive, mais uma vez falando, quando eu vi ele jogando no meio dos marmanjos, e o David pegava a bola com personalidade, né? Eu digo, rapaz, esse garoto aí tem futuro. E tá mostrando, né? E tá mostrando. E que Deus continue abençoando, tá bom? Amém. Dué, tudo certinho? Tranquilo, tudo na E paz. o Santinha? Santinha vai ganhar. Próximo ganhar. jogo. Daniele, hoje você é cruzeirense, não tem mais time? Sou cruzeirense, tenho não. De corpo e alma. De corpo e alma, torcedora fiel. Então, rapaziada, esse é a resenha. Não, esse é o programa Papo de Futebol, a resenha diária, de segunda a sexta, às 12h30, tá bom? Até às 13 horas. Agradecer a produção aí do Bruno Arruda, feliz da vida com a camisa do esporte, né? Já pensando no jogo diante do São Paulo. Feliz nada, a gente perdeu o craque. Olha aí, ó. O esporte perdeu um grande craque, mas são coisas do futebol, né? É isso aí, são coisas do futebol, né, Dué? E Daniele. É verdade. Quem tá feliz é o Cruzeiro, né? O Cruzeiro tá feliz. Tá feliz é o Ronaldo, velho. Ronaldo Fernando. Aí o Ronaldo com essa visão dele. Então, um forte abraço. Fica com Deus no teu coração. Valeu!